Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, ó Deus, pela vida da sua filha, Pai. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, como muitas vezes encontrá-la, Senhor. Às vezes ela fala, eu estou tão perdida. E o Senhor sabe da forma certinha, Pai. Ó Deus, e neste momento, Pai, que não seja ela, Pai, mas que ela se torne totalmente dependente de Ti, Senhor. Completamente dirigida por Ti, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, não aquilo, Pai, que queremos ouvir. Porque muitas vezes nós, como filhos mimados, queremos escutar aquilo que precisamos, da forma que queremos. Mas o importante é ouvir o Senhor falar aquilo, Pai, que confronte o nosso eu, que transforme o nosso caráter e que nos mude, Senhor, e que nos faça adultos na Tua presença. É o pedido da minha alma a Ti. E eu te agradeço com posse de vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para mim é uma honra falar de Jesus. De mim, não esperem nada, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus é fiel e Ele se faz presente neste lugar. Sou grata a Deus por me confiar essa tarefa e essa responsabilidade. Mas eu gosto de pregar na quinta-feira, porque a quinta-feira é a prova dos que necessitam de Jesus. E eu não quero demorar, já quero entrar na mensagem que Deus me deu, que se encontra na segunda epístola de Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. E a ciência a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. E eleição, por quê?
Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Amém? A palavra que o Senhor me deu para ministrar nesta noite vai falar sobre fé. E o pastor Marquinhos já começou aqui, né, com uma mensagem falando sobre fé. E a segunda epístola de Pedro, no 1, ele exorta esse cuidado. Né? Ele dá uma declaração de fé. Porque fé, amados, todos nós temos fé. Todo ser humano tem fé. A diferença é a fé natural e a fé sobrenatural. Antes de nós conhecermos a palavra do Senhor, nós tínhamos fé. E tem muitos por aí que têm fé. Tem muitos por aí que não conhecem Jesus e usam até a fé sobrenatural. Mesmo sem conhecer Jesus de verdade. Eu já vi Deus operar grandemente na vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu já vi Deus operar milagres na vida de pessoas que não conhecem Jesus. A palavra do Senhor, em João 8:32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não está falando de qualquer verdade. Porque verdade, os honestos, as pessoas honestas procuram estar. Mas a verdade que Jesus está falando é a verdade da palavra do Senhor. Ele diz, em outras palavras, ou até mesmo em outras traduções, conheçam a palavra de Deus e a palavra de Deus vai te libertar. Como é que a palavra de Deus vai libertar o ser humano? Porque através do conhecimento da palavra de Deus, você vai se libertar de muitas coisas. O medo, por exemplo. Muitas vezes, você é aquela pessoa que é cheia de medo. E você começa a ler a Bíblia, e você começa a conhecer a palavra do Senhor. E aos poucos o Senhor, através da sua palavra, vai te libertando do medo. Vai te dando coragem, vai te dando ousadia. Aquilo que você temia que era ruim, você começa a ver com outros olhos. Por exemplo, a fé, ela vem quando você ouve a palavra do Senhor. Isso está escrito, se não me engano, é em Mateus 17. Mateus 17, 20. Não, Romanos 10, 17. Em Mateus 17, 20, vai falar da fé como o grão de mostarda. Mas,
a fé vem e você não pratica a fé, é como ela não existisse. Porque ela vem, mas você não o pratica. Eu vou te dar um exemplo. A igreja dos últimos tempos, ela tem o costume de trabalhar com campanha. Mas por que a igreja ela trabalha com campanha? Ela trabalha com campanha para te ajudar na fé. Porque simplesmente o crente, ele fala, vou para a igreja assistir o culto. Amados, se for para assistir o culto, nem precisa vir à igreja. Pode assistir em casa, pela televisão, pelo YouTube, pode assistir no rádio. Não precisa vir para a igreja assistir o culto. Agora, a fé praticada é, amados, hoje eu vou prestar o culto a Deus. Isso é a fé praticada. Portanto, a fé que Deus nos dá através da palavra é esta fé praticada. Não é simplesmente a fé em assistir, em ouvir. Você tem que colocar ela em ação. Lá em Mateus está falando da fé como o grão de mostarda. Se vós tiverdes fé como o grão de mostarda. Aí eu volto para as campanhas. Muitas vezes, os líderes da igreja, os que estão à frente, ele começa a ver a igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que é praticante só no domingo, e ele começa a pedir a Deus revelação, estratégia. Senhor, por que a igreja está tão desmotivada? Será necessário que eu crie uma campanha da chave, uma campanha de que o irmão vai conseguir o emprego dos sonhos, uma campanha que o irmão vai conseguir o carro que ele tanto almejou? Aí quando o pastor anuncia, parece que aquece a fé dos irmãos. E aí, a fé entra em ação. E aí, os irmãos é orientado a praticar a fé. E aí, logo, a igreja fica lotada. E aí, muita gente fala assim, mas não precisa de campanha. A igreja pode ficar vazia mesmo, não tem problema. Aí onde está o segredo, pastor? Essas poucas pessoas que praticam a fé. São estes poucos crentes que mostram o tamanho da sua fé para Deus. E quando o líder, e quando o pastor, e quando o mensageiro sobe no altar, de maneira alguma ele pode subir sem essa fé, pastor. De maneira alguma. Porque senão, essa palavra, ela é vã. Nós temos que pregar essa fé que está na palavra do Senhor. E quando o mensageiro, ele orienta a igreja a buscar o Senhor e praticar a fé, ele está dizendo para a igreja, amados,
Deus, Ele não tem apenas o milagre da cura. Ele não tem apenas o milagre do emprego. Ele não tem apenas o milagre do carro. Ele tem muito mais para te dar, se você colocar essa fé em prática. Ele não quer apenas que o irmão, quando estiver diante do monte, pastor Euclides, ele use a fé para transpassar o monte, cavando apenas com as unhas. Porque se nós não praticarmos a fé, quando nós estivermos diante do monte, daquela montanha de terra, nós vamos começar assim, cooperador Luiz, cavando a montanha com as unhas. Dá para ouvir até o barulhinho das unhas lá na terra, cavando. Não. Quando você coloca a sua fé em prática, Deus não vai te dar uma pá. Deus vai te dar uma escavadeira, um trator. Porque você pratica a fé que você conheceu através da palavra. Essa é a diferença, pastora Lília. Pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer. Você pode até não estar conseguindo ver nada. Faça de conta você entrar num túnel, pastor, e as luzes se apagar de noite. Atravessar um túnel de dia, com as luzes acesas, é fácil. Eu quero ver você atravessar um túnel à noite, como aquela da imigrante, que tem 3.000 metros de distância, no escuro, e olha que você ainda conta com as luzes do carro. Mas vai chegar uma hora que a sua visão, ela vai embaralhar, e a pista vai ficar estreita. E ali você só é você e Deus. E você vai ver que você tem que colocar a sua fé em ação. E você vai ver que quando você coloca a sua fé em ação, você chega do outro lado. Hoje eu tive pensando nessa mensagem e eu comecei a fazer uma analogia, pastora Lília, do quanto de servos cristãos derrotados, que param no meio do caminho, que não vão adiante, que não pratica essa fé. E o culpado não é Deus. Não adianta querer culpar Deus. A culpa está em nós. Os culpados somos nós mesmos. Quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação não é apenas do pecado, pastora Lília. Essa libertação é completa. Não é apenas do medo. Não é apenas da mentira. Não é apenas do ódio. Não. Essa libertação, ela tem que vir por completa.
Porque ele não diz, conhecereis a verdade e em algumas coisas você vai ser liberto. Mas em outras coisas talvez não. Ele diz, vos libertará por completo, por inteiro. A obra ela não começa sozinha. Ela tem que ter pés, ela tem que ter mãos, ela tem que ter mente, ela tem que ter raciocínio, mas ela tem que ter coragem suficiente. Porque se começar de qualquer jeito, meus amados pastores, vai chegar uma hora que nós vamos entristecer, desvanecer e parar a obra. Nós precisamos de pessoas crentes de coragem, de fé. Pessoas que estejam dispostas, como o presbítero Manassés falou na quinta-feira passada. Pessoas que estejam dispostas a arrancar tocos, mas não é para viver direto arrancando tocos. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos arrancando toco. A obra do Senhor, ela não é para sempre arrancando tocos. Quando você entra numa terra onde está ela totalmente tomada de tocos, e que você entra e você quer que a terra seja uma terra que progrida, você almeja arrancar os tocos, mas de antemão, enxergando lá na frente, você já vai enxergar uma terra onde não existe mais tocos para se arrancar. Porque você entra na terra e você começa a trabalhar e arrancar tocos, e vai chegar uma hora em que você vai olhar para a terra e vai dizer, opa, já arranquei todos os tocos. Agora essa terra ela está preparada para ser arada. E quem conhece o que é uma terra arada, vai saber que quando você coloca a mão no arado, está na Bíblia, você começa a colocar o arado em ação, e o arado ele é uma lâmina muito grande que você vai passando por um animal, ou um carro, ou um trator, e ele vai cortando a terra e ele vai revirando a terra. Ele vai trazendo a parte de baixo para cima, porque na parte de cima essa terra ela já está improdutiva, mas a parte de baixo ela está uma terra cheia de vitaminas. Ela começa a colocar a terra de baixo para cima, porque ela vai ser uma terra produtiva, e a semente que você vai jogar nela, muitas vezes, amados, a terra em cima está seca. O arado começa a passar e começa a colocar a terra molhada para cima. E você joga a semente. E a semente germina. E muitas vezes pode demorar até 1 mês para chover. Mas enquanto não chove, a semente está germinando. E quando vir a chuva, vai nascer. E vai nascer uma planta forte.
Assim é a obra do Senhor. Nós não temos que nos conformar apenas arrancando toco. Nós temos que clamar ao Senhor, passar a revelação para a igreja, que se a sua fé, ela não for orientada em você colocar em ação, você vai ficar arrancando toco, mas aqueles que colocam a sua fé em ação, vai ter terra fértil para plantar e para nascer um fruto bom. É por isso que muitos cristãos estão à beira do caminho. Muitos deles estacionados, parados. E você sabe qual é o conforto deles? O conforto deles é criticar quem busca o Senhor. Ele se conforta na crítica. Porque ele não entende que quem planta, colhe. Que quem trabalha, tem. Que quem luta, vence. Quem não enxerga monte, porque quando o monte se levanta, ele é que nem Davi. Eu não vou vencer o Golias simplesmente para me aparecer. Eu vou vencer o Golias porque quem está à minha frente para vencer é Ele. É Deus. Amados, eu quero te confortar nesta noite com a palavra do Senhor. Saiba que a sua passada até aqui neste dia de quinta-feira não foi em vão. Saiba que você não perdeu tempo. Saiba que você não perdeu nada. Achando que ficar em casa ganharia alguma coisa. Simplesmente hoje você só está mostrando para Deus o tamanho da sua fé. E que através da sua atitude, Deus vai te mostrar e te dar. Colocar na sua mão para possuir algo inimaginável. Coisa que você não espera e nunca esperou. Porque Deus, Ele não é homem para prometer e simplesmente fugir da promessa. Ele é Deus. E as promessas do Senhor, ela não é apenas a salvação. A salvação, ela já foi dada. A salvação, ela já foi dada. As promessas do Senhor incluem tudo. Tudo. Você pode até estar passando hoje por um vento contrário. Mas você não vai ficar nesse vento. E novamente eu vou usar o toco. Você pode até estar arrancando toco hoje. Você pode até estar pensando, mas eu só sirvo para arrancar toco. Mas Deus não vai te deixar a vida inteira arrancando toco. Pastor Marquinhos, Deus não vai deixar esta igreja a vida inteira arrancando toco, porque eu creio num Deus que inspirou a palavra do Senhor. Lembrem que dia é hoje? Quinta-feira, 12 de maio. Deus não vai deixar para sempre as quinta-feiras neste altar, nesta igreja, assim, porque aqui tem um povo que crê, um
povo que coloca a fé em ação, ainda que 2 ou 3. Pastor, o senhor pode até estar se perguntando, mas já fazem 8 anos. Nós começamos ali no Castro Alves. Mas sabe o que me conforta, pastor? Que ali no Castro Alves eram 3. E aqui hoje já tem o dobro. Essa é a prova de que Deus não te deixa desamparado. E que a obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Essa é a prova que a obra que o Senhor colocou no teu coração, no meu coração, no seu coração, no coração do pastor Edinardo, ela não foi vã. Isso é o que me conforta. É que através dessas obras muitas pessoas já foram libertas. É que através dessa obra muitas pessoas já se libertaram de medo, sim. É que através dessa obra muitas pessoas que estavam lá no fundo do poço já se levantaram, sim. Isso explica o grande amor de Jesus. Isso explica por que ele olhou para a terra. Por que ele não viu nenhum justo que pudesse cumprir o seu propósito? E porque ele nos amou de tal maneira. Porque tem um propósito, ainda que seja para poucos. Ainda que seja para 2 ou 3 reunidos no nome dele. Pois se a palavra do Senhor diz que há alegria e festa no céu quando um pecador se arrepende, imagina para isso aqui. Convertidos. Por isso que não dá preguiça, por isso que não tem cansaço, pastor Euclides. Por isso que o Senhor sai daquela escola cansado, em pé o dia inteiro, e vem direto para a igreja. Por isso que a Emily atravessa o Jardim Miriam completo numa quinta-feira. Por isso que o Alan talvez chegou do serviço. E porque Deus colocou o desejo no coração dele servir o Senhor. Independente do que vão falar. Por isso que o irmão Luiz, mesmo cansado, dirigindo um dia inteirinho, fez o esforço. E que esforço bom, cooperador. Mais tarde, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. E os meus 4 pastores estão aqui. Mais um que Deus nos deu, né? Irmão Edinardo. Não se turbe o vosso coração. Creia que os poucos que crê na obra do Senhor, os poucos que colocarem a fé em ação, eles não vão te deixar. Eles vão continuar. Quando essa terra que foi tirado o último toco, tiver toda plantada, tiver toda nascida, e quando a planta começa a florir, que você olha o campo, faça de conta 10 hectares, 10.000 metros de terra plantada de soja.
Quem já viu um campo desse fica abobaiado. Quando você chega numa terra que está plantada assim, eu já vi lá no Paraná, né, pastor Ednardo, e a coisa mais linda, e você vê a flor, e você olha e você contempla ela, a sensação de um agricultor que olha para uma terra dessa, que vê a semente que nasceu, que cresceu, que está florindo, ele fala assim: logo, logo chegará a colheita. Ele olha para aquela terra toda verde, florida, e a sensação, pastor, não é mais de cansaço. Ele não lembra do tempo que estava arando a terra. Ele não lembra do tempo que estava plantando os grãos. Porque aquele tempo foi cansativo. Te deu cansaço, te deu fadiga. Ele só vai lembrar do prazer da colheita. Ele só vai se alegrar. Ele só sente naquele momento a alegria, o prazer, a emoção da colheita, do que ele vai colher. E ele vai olhar e vai falar: como é bom. Como é bom acreditar que a terra foi Deus que deu, que a chuva foi Deus que deu. Ele apenas me usou para plantar, para arar a terra e para plantar a semente. Porque o resto, quem faz é Ele. A igreja foi Deus que te deu. O arado foi Deus que te deu. A semente foi Deus que te deu. Mas a colheita é Ele que faz. É Deus que faz a colheita. E só em pensar dessa forma, vale a pena a sua passada da sua casa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Que Deus abençoe você nessa noite e que você saia com essa palavra guardada no seu coração. Não é apenas ouvir a palavra, não é apenas assistir o culto, é entregar o culto a Deus, é cultuar o Senhor. É isso que vai fazer a diferença para Deus. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.